No homem e nos animais superiores, a respiração faz-se pelos pulmões. É sob sua ação, ao contato dos lóbulos pulmonares, que o sangue venenoso se transforma em sangue arterial, expulsando o ácido carbônico de que estava carregado devido à desnutrição para se prover do oxigênio. A respiração faz-se em 2 tempos: a expiração, que expulsa o ar e os gases inúteis para as necessidades do organismo, a inspiração, que atrai o ar fresco, vivificante e tão puro quanto possível. Ao nascer, a criança respira normalmente de 35 a 38 vezes por minuto. A respiração torna-se menos frequente à medida que o homem avança em idade, de tal maneira que o adulto respira somente de 18 a 19 vezes. A doença, as emoções violentas, a própria pressão atmosférica modificam mais ou menos a função respiratória. Os pulmões e o coração, cujas funções respectivas são a respiração e a circulação, exercem reciprocamente grande influência, um sobre o outro, de tal maneira que o coração pulsa muito fortemente quando a respiração é precipitada, e não bate o suficiente quando ela é fraca. O coração bate cerca de 4 vezes enquanto respiramos uma vez, isto é, enquanto executamos completamente os 2 tempos da respiração. O pulmão e o coração podem ser considerados dispapos, como 2 rodas dentadas encaixadas uma na outra, o que faz que todo aumento no ritmo respiratório se reproduza e multiplique no sistema cardíaco e, por conseguinte, em toda a circulação. A respiração é, pois, o grande fiel do organismo encarregado de restabelecer o equilíbrio desde que este é destruído por uma perda de qualquer dinamismo. Tratado elementar da magia prática. A regulação da respiração, que se manifesta exteriormente pelo que se chama sopro, é o mais aparente sinal de vida física. Depois de ter formado o homem do limo da terra, o Criador animou-o, disse Moisés, através de um sopro de vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quando a alma abandona o corpo perecível à terra, que o nutriu, costuma-se dizer que exalou o último suspiro. É por este sopro, de boca a boca, que os profetas das Cevenas, célebres no tempo das dragonadas, comunicavam a inspiração profética aos crentes, que até ali haviam escapado a este feito do entusiasmo religioso. É também pela insuflação de boca a boca que certos exorcistas curavam os endemoniados. É evidente que, quando a pessoa respira a plenos pulmões, apresenta ordinariamente todas as aparências de saúde física, ao passo que a sufocação, a opressão, assim como a dificuldade de respirar por um motivo qualquer, indicam sempre fraqueza geral ou local. Em todos os casos, elas são indícios de um desequilíbrio mais ou menos considerável. Os pulmões, órgãos respiratórios, são no homem sadio, robusto e forte, uma importante fonte de energia que ele pode utilizar para si, do ponto de vista puramente físico, primeiramente. Depois, como mais longe se verá, do ponto de vista psíquico. Os movimentos respiratórios não se produzem da mesma forma em todos os indivíduos. São geralmente muito diferentes no homem e na mulher. Os fisiologistas classificam-nos em tipos abdominal, costo inferior e costo superior.
Tipo abdominal. Em certos indivíduos, a respiração calma não se revela senão pelo movimento do ventre, que se torna saliente na inspiração e se retrai na expiração. Estes movimentos denotam as contrações e os relaxamentos alternados do diafragma, que neste caso só deprime as vísceras abdominais. As costelas parecem imóveis, as inferiores são levadas para fora e para baixo, seguindo no momento da inspiração os movimentos das vísceras abdominais, que dilatam os flancos, ao mesmo tempo que distendem a parede anterior do ventre. Este tipo observa-se constantemente na primeira idade, em ambos os sexos, mas no fim de um número variável de anos, vêm-se estabelecer diferenças entre os rapazes e as moças. A maior parte destas últimas perde este tipo, que persiste num grande número de homens. É o tipo da respiração do coelho, do gato, do cavalo. Tipo costo inferior. Os movimentos respiratórios são muito aparentes ao nível das 7 últimas costelas. Diminuem à medida que sobem para o peito, que parece imóvel. O externo fica um pouco saliente em sua parte inferior. A parede abdominal imóvel, algumas vezes, mesmo ela se achata durante a inspiração, para se dilatar na expiração. Este tipo respiratório observa-se raramente na mulher e no homem é quase tão frequente como o tipo abdominal. É o tipo da respiração do cão. Tipo costo superior. A maior extensão dos movimentos tem lugar nas costelas superiores, que se movem para cima e para frente. A clavícula, o externo e a primeira costela levantam-se e este movimento se propaga, porém, enfraquecendo-se da parte superior à parte inferior do peito. É o tipo respiratório das mulheres em sua maioria. Observa-se igualmente nas fêmeas dos mamíferos, em sua maior parte superior à parte inferior do peito. A respiração faz-se raramente de um modo completo. A miúde, a parte superior dos pulmões, o alto, mal funciona, e esta inércia é a causa direta ou indireta de um grande número de tísicas pulmonares. É sempre nesta parte enfraquecida, atrofiada pela falta de trabalho, que se formam os tubérculos que invadem mais tarde as diferentes partes do órgão. A respiração defeituosa ou incompleta não só é a causa mais frequente do maior número das afecções crônicas dos pulmões, como constitui também uma daquelas que muitas vezes originam perturbações da circulação e da inervação. Ela é ainda uma causa direta da agitação ou da timidez naqueles que não são senhores de si. A Marquesa de Citiline escreveu uma pequena obra intitulada A Inspiração Profunda Ativa, desconhecida em fisiologia, na qual expõe os benefícios da respiração profunda na anemia. Eu era esposa, diz ela. Eu era mãe. Tivera a mesma felicidade de alimentar meu filho, quando uma anemia se declarou de súbito por uma extrema palidez, uma superexcitação nervosa contínua, a perda da voz, os pés sempre frios, a falta de apetite e etc. Os médicos, que me haviam durante longo tempo tratado de uma irritação na garganta, acabaram por compreender que esta podia ser bem causada por certa pobreza do sangue. Eles não acharam nada de melhor para me curar, que me receitaram uma nutrição extremamente fortificante, mas não o ar, os exercícios corporais, nem os passeios,
nem as excursões nos bosques, nem a respiração ativa, a qual devo a minha salvação. Foi em Paris que encontrei minha salvação. O competente Dr. Cheletier, homeopata, nesta cidade, aconselhou-me o exercício do canto sob a direção do maestro Wartel. Foi neste exercício que acabei por achar o que eu procurava. Wartel possuía, em um alto grau, a arte de aplicar a sua teoria especial. Todos os seus esforços tendiam a produzir em seus alunos a respiração profunda. Possuía o seu segredo, que dizia ter tirado da escola italiana. Fazia-nos cantar com a boca fechada. Chegávamos assim, muito naturalmente ao fim, sem o saber. Em breve tempo, 3 meses de exercícios diários, sob a sua sábia direção, cheguei a recuperar a voz e já não tinha os pés frios como antes. Acelerando a circulação pelo exercício da voz, isto é, dos órgãos respiratórios, espalhou-se o calor por todo o corpo. À vista deste resultado, a autora entusiasmou-se pela ginástica respiratória. A marquesa aconselhou-a a amigos doentes, que conseguiram igualmente curar-se. Tivemos um amigo, diz ela, que passara dos 50 anos e tinha a infelicidade de ser cego. Rico e amante da mesa, não recusava nada do que podia contribuir para o seu bem-estar físico. Tomava uma alimentação fortificante e fazia passeios diariamente. Apesar disso, sofria de uma terrível anemia. Meu primeiro cuidado foi iniciá-lo nos benefícios da ginástica pulmonar. Dedicou-se inteiramente a ela. Durante as leituras que lhe eram feitas ou enquanto era conduzido nas caminhadas ouvindo concertos ou entretendo-se com outras distrações, não cessava de respirar ativamente. No intervalo de 2 meses, viu-se aparecer sob o amarelo esverdeado de suas faces um pouco de rubor, que se foi, pouco a pouco, acentuando, até que, ao cabo de 5 meses, estava completamente curado. Guebart, em sua obra A Atitude que se Impõe, diz: a ginástica respiratória, feita metodicamente, combate com êxito os sentimentos de temor e ansiedade, a timidez, o embaraço, o arrebatamento, a sentimentalidade e a falta de segurança. Segundo o mesmo autor, há 2 gêneros desta ginástica. Primeiro, respiração profunda e segundo, posição respiratória, que ele explica da seguinte maneira. Respiração profunda. Toma-se um bastão com as 2 mãos, as palmas para dentro e os braços pendendo verticalmente dos lados. No segundo tempo, por um movimento vigoroso, leva-se o bastão na posição para cima, o que estende o diâmetro longitudinal do tórax. No terceiro tempo, por uma flexão também vigorosa dos cotovelos, passa-se desta posição para a posição sobre a nuca. Muitos no começo praticam essa ginástica gemendo, fazendo caretas e agitando o corpo. Para outros, porém, esta respiração profunda é literalmente um traço de luz e tem a impressão de estarem sendo libertos de um pesadelo. Quando a pessoa se exercitou algum tempo com o bastão, pode dispensá-lo e tomar a mesma posição, simplesmente elevando os braços e dobrando as mãos acima do occipital. Posição respiratória. Apoia-se as mãos nos quadris. Aspira-se o ar muito lenta e tranquilamente, com a boca fechada, e prende-se o fôlego o máximo possível. Em seguida, solta-se num movimento rápido. Proceder diariamente aos exercícios do seguinte modo. No princípio,
limitar-se à respiração profunda 3 vezes por dia, antes do café da manhã, antes do almoço e do jantar. Colocar-se para isso de preferência diante da janela aberta e repetir o exercício umas 20 vezes. Depois de ter feito regularmente durante algum tempo estes exercícios de respiração, alterná-los de modo a conservar o alento 3 ou 4 segundos apenas no início, depois aumentando 1 segundo, continuando assim até que possa retê-lo durante 10 ou 15 segundos. Deve-se fazer este exercício 3 vezes por dia, umas 20 vezes antes da refeição. Jamais, nestes exercícios variados, se forçarão os pulmões. O aumento da capacidade conduz facilmente ao exagero. Certas pessoas chegam mesmo a reter o fôlego 2 minutos e até 2 minutos e meio. Para aqueles que tiverem dificuldade de reter o fôlego ou que quiserem fazer mais ginástica respiratória, o mesmo autor aconselha os seguintes exercícios. Elevação das espáduas. As espáduas devem ser levantadas simultaneamente com força e tão alto quanto possível, mas baixadas lentamente para que o movimento, repetido muito frequentemente, não sacuda muito a cabeça. Como os músculos em exercício determinam, direta ou indiretamente, não só a elevação das espáduas, como também a elevação das primeiras costelas, este exercício é recomendado para alargar a parte superior da cavidade torácica. Deve-se repeti-lo 30, 40 ou 50 vezes seguida. Elevação lateral dos braços. Este exercício consiste em elevar lateralmente os braços o mais alto possível, mantendo-os em plano vertical, sem que se produza a menor flexão do cotovelo. Se os músculos elevadores do braço e os da articulação da espádua estiverem completamente desenvolvidos, e se seu jogo for livre, os antebraços deverão, na fase mais elevada do exercício, pôr-se em contato com as partes laterais da cabeça. Os músculos elevadores dos braços e os da região lateral do pescoço são os que, neste exercício, estão principalmente em movimento. Produz-se, sobretudo, um alargamento mecânico das paredes laterais do tórax e dos espaços intercostais. Este exercício determina, pois, um desenvolvimento mais completo do mecanismo da respiração. Repeti-lo 10, 20 ou 30 vezes. Execução de um movimento circular com os braços. Os braços fortemente estendidos são dirigidos de diante para trás e vice-versa. Descrevem assim um círculo de raio tão grande e extenso quanto possível. Cumpre ter cuidado neste exercício de fazer passar os braços perto da cabeça. Este movimento, que se chega a realizar na maior parte dos casos, somente pouco a pouco pela prática, exige positivamente uma liberdade completa na articulação da espádua. Os músculos da espádua e os que têm seu ponto de união em torno da cavidade torácica se põem assim em função franca e total. Os efeitos essenciais desta ação são os de conseguir grande liberdade de movimentos na articulação da espádua e um aumento de poder do movimento respiratório, a qual deve juntar-se como consequência concomitante um crescimento mecânico da cavidade torácica. Repetir o exercício 8, 12 e até 20 vezes. Aproximação dos cotovelos atrás. Estando os 2 braços bem apoiados nos quadris e semiflexionados, levá-los fortemente para trás, de modo que os cotovelos se aproximem tanto quanto possível um do outro. O dorso deve ficar bem estendido.
A mais completa expressão deste movimento reside na aproximação dos cotovelos até o contato atrás. Este movimento deve, finalmente, coincidir com a inspiração, executá-lo 2, 12 até 16 vezes. Junção das mãos atrás. Com as costas bem eretas, juntar as mãos atrás. Estender os braços forçando os cotovelos para dentro. Este último tempo do exercício, que constitui o essencial do movimento, deve ser executado fazendo-o coincidir com a expiração do ar dos pulmões. Por esses 2 exercícios, os ombros são fortemente distendidos e postos para trás. No último, são ainda ligeiramente baixados. O corpo toma então uma posição excelente e salutar sob vários aspectos. Produz-se ao mesmo tempo um alargamento mecânico da parede anterior do peito e, consequentemente, um aumento da atividade respiratória. Aproximação e afastamento dos braços horizontalmente. Os braços, tendo sido bem estendidos e alongados, são aproximados horizontalmente com força, sem que as mãos se toquem, e depois levados para trás. Este último movimento, naturalmente, não pode ser executado da mesma maneira que o primeiro. Nestes 2 exercícios, predomina alternadamente a ação dos músculos anteriores do peito e a dos músculos posteriores das espáduas, ao mesmo tempo que as paredes anteriores e posteriores do peito experimentam alternativamente um alargamento mecânico. Executa-se 8, 10 ou 16 vezes. Estes exercícios respiratórios dão, ao cabo de pouco tempo, uma regeneração extraordinária do sentimento de suas forças e um estado de bem-estar geral, de força ativa, que não suspeitam os que estão sempre fechados em casa e os que trabalham exclusivamente com o cérebro. O sentimento de superioridade que acompanha a destreza e a agilidade aumenta, assim como a confiança, a alegria, a serenidade e a elasticidade do espírito. Desaparecem totalmente falta de ideias, confusão, corpo pesado, desânimo, mau humor e tristeza. Com o nome de ginástica respiratória, a respiração profunda é geralmente considerada atualmente como suscetível de exercer uma ação poderosa no desenvolvimento do peito, de preservar das doenças dos pulmões e mesmo de curá-las na maior parte dos casos. Há alguns anos, o Dr. Lewis de Berlim empenhava-se em propagá-la como possuindo a virtude de corrigir as falhas da palavra e até mesmo a garganta. O Dr. Lennox Brown, de Londres, afirmou que ela é a única base certa da arte do canto. Em todo caso, se ensina hoje por toda parte aos cantores respirar profundamente segundo certas regras. Muitos outros autores, entre os quais citarei somente Payot, Educação da Vontade, Papus, Tratado Elementar de Magia Prática, Turnbull, Magnetismo Pessoal, atribuem-lhe uma grande importância, não só por desenvolver certas funções físicas, mas ainda os poderes psíquicos e mais particularmente a vontade. É este também o nosso parecer. Os bons resultados da respiração profunda são conhecidos há muito tempo. Platão e Kant posteriormente recomendaram-na, aconselhando que se retivesse o fôlego o maior tempo possível. O Dr. Telley cita num livro publicado em Londres em 1841, com o título Os chineses tais quais são, um método engenhoso dos médicos chineses para o tratamento da escoliose. Este método consiste em exercícios musculares
associados a inspirações profundas e prolongadas, de modo que os músculos da respiração servem de sustento aos grupos musculares situados em torno da coluna vertebral. Há milhares de anos, os hindus praticavam a respiração profunda e chegaram, graças a ela, a adquirir poderes, cuja extensão é verdadeiramente prodigiosa. Admitem que, a certas horas e sob certas influências, respiramos por uma narina somente, ao passo que, a outras horas e sob outras influências, respiramos pela outra. Sua teoria é muito complicada para que nela me detenha. Contento-me com remeter o leitor desejoso de conhecer esta parte da ciência à obra de E. Bosc, intitulada Livro das Respirações.